Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Estou de volta depois de um tempinho, o Leonardo aqui ensinando por 2 classes. Eu estou de volta, é bom estar com vocês. Eu imagino o quanto vocês têm sido abençoados por essa classe, assim como eu também, não só quando estou preparando-me para ensinar, mas também de estar ouvindo o seminarista Leonardo. Tem sido um tempo tão precioso, abençoado, tenho aprendido tanto e crescido, conhecendo mais sobre a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e eu espero que você também esteja assim sendo para você, que você também possa desfrutar desse tempo, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, na doutrina do Espírito Santo. Antes de mais nada, vamos orar. Vamos pedir para Deus nos abençoar nessa aula de hoje. Pai, obrigado por esse tempo, estar com os nossos irmãos. Nessa aula de hoje, pedimos que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija, abra os nossos corações, o nosso entendimento, que essa boa palavra de Deus possa cair num terreno fértil, em corações que produzam frutos, que glorifiquem o nome do Senhor e que nos ajude a conhecer mais. Abençoa-nos nisso, Senhor. Abençoa nesse empreendimento, nessa aula de hoje. Nós oramos pelo nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Então vamos relembrar aonde estamos aqui na nossa ementa. Já cruzamos a metade das nossas aulas. Daqui a pouco estamos chegando ao fim desse tempo tão gostoso, tão precioso para nós. Semana passada, o seminarista Leonardo falou com vocês a lição de número 6, a obra do Espírito Santo, a parte 1. E hoje eu vou dar sequência à obra do Espírito Santo, a parte 2. A minha aula hoje deve ser um pouco menor, eu espero. No tempo que eu preparei aqui, eu achei que ia ser um pouco menor, porque é uma complementação dessa primeira aula, então, a obra do Espírito Santo, a parte 2. Então, fique aqui com a gente. Se você está nos acompanhando, você então está na sequência. Mas se você chegou agora e está assistindo esse vídeo, eu pediria a você que voltasse na aula anterior para que você pudesse pegar por completo a obra do Espírito Santo. Então, essa é a parte 2. Volta lá na parte 1, assista a aula 1, para que você então entenda um pouco mais aonde nós estamos. Veja comigo aqui o que o seminarista Leonardo, na semana passada, compartilhou conosco falando deste tema. Ele nos ensinou aqui, o Espírito Santo traz a lembrança das coisas faladas por Jesus. Você vai se recordar disso. Não só para os apóstolos, que quando Cristo esteve com eles, Cristo falou as verdades, ensinou a verdade a eles, mas também a nós, que agora estamos lendo essa palavra de Deus inspirada, estamos com base na doutrina dos apóstolos, nós também somos lembrados, nós também somos iluminados para conhecermos mais sobre a pessoa de Cristo, mais sobre a obra de Deus e a pessoa do Espírito Santo na palavra de Deus. Vimos também, Leonardo falou semana passada, que o Espírito Santo tem uma obra na nossa vida de glorificar o nome de Cristo, nos impulsionar para que a gente glorifique o nome de Cristo. Ele não atrai para si. Mesmo sendo Deus, o Espírito Santo, mesmo digno de glória, de honra e louvor, mas é obra dele, é missão dele, fazer com que o crente possa focar e glorificar a pessoa de Cristo. Então o Espírito Santo nos ajuda à glória de Cristo. Terceiro também, o seminarista Léo falou que o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração. Por isso que a gente se sente amado, querido por Deus. Sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, ainda assim a certeza, seja ela subjetiva ou seja ela mostrada pela palavra de Deus, que
Deus nos ama. O Espírito Santo derramou esse amor de Deus no nosso coração. Nós somos amados de Deus. Que boa notícia, não é verdade? E por fim, Leonardo disse também que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Que obra gloriosa! A gente poder caminhar nesses dias. A vida cristã é cheia de desafios, de lutas, de obstáculos. Estamos numa batalha, mas sermos lembrados e o Espírito Santo testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus e herdeiros das bênçãos de Deus, adotados por Ele, isso é motivo de grande encorajamento. Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. E hoje, na parte 2, nós vamos ver mais 3 obras do Espírito Santo. O Espírito Santo nos sela, o selo do Espírito Santo. A gente vai ver depois, então, o Espírito Santo é aquele que é o penhor, o sinal. Vamos ver no texto lá de Efésios, em outro texto também. E, por fim, o Espírito Santo nos unge, completando assim, então, as obras do Espírito Santo na nossa vida. É óbvio, é claro que são muitas outras. Nós fizemos aqui apenas uma seleção e colocamos algumas obras, mas são muitas outras obras que o Espírito Santo está fazendo, realizando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, do povo de Deus. Então hoje eu me concentro nessas 3. Vamos falar então, em primeiro lugar, sobre o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos sela. O texto é Efésios capítulo 1, o verso 13. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você deve se lembrar que o apóstolo Paulo, nessa sessão de Efésios capítulo 1, ele está falando das bênçãos celestiais que nós recebemos em Cristo. E ele fala da obra de Deus, ele fala da obra redentora de Cristo, e ele vai caminhando para esse texto que é uma expressão de louvor que o apóstolo Paulo nos aponta, falando sobre o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sela. Então perceba, Paulo diz, em quem também vós estáis, em Cristo, depois que vocês ouviram o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a verdade da vossa salvação, tendo nele crido no Evangelho do nosso Senhor Jesus, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento da nossa conversão, no momento do nascer de novo, da regeneração que nós temos, por termos ouvido o Evangelho do nosso Senhor, nós que, como diz Paulo, fomos eleitos, que recebemos a redenção, o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo vem para nos selar. E quando a gente pensa em selo, talvez você possa ter algumas ideias. Então eu queria mostrar algumas ideias para você sobre essa ideia de selo. Qual é a ideia do selo do Espírito Santo? Primeiro, eu queria trazer essa ideia de algo que assinado e selado, quando a gente pode ilustrar isso sobre o fechamento de um negócio. Quando o comerciante ou alguém que está vendendo a casa, comprando um carro ou fazendo qualquer outro negócio, quando você assina o papel, isso já é um bom andamento do negócio, vocês assinaram. Mas depois de assinado, essa assinatura deve ser selada, deve ser confirmada, autenticada, para que isso venha a ter um valor pleno, para que isso venha a ter um valor inquestionável. O selo vem para confirmar isso, que não foi apenas assinado, mas também foi autenticado. Mas ainda quando a gente pensa sobre o selo do Espírito Santo, voltando aqui para o mundo rural um pouquinho, que não é muito
a nossa praia, a gente que vive num contexto urbano, mas homens que trabalham na agricultura ou na pecuária, quando você tem um animal, você tem essa propriedade, você costuma selar os animais, marcá-los com uma inicial do seu nome ou com algo que identifica que aquilo é de sua propriedade. E eu penso aqui agora, por exemplo, no boi ou na vaca, quando um grande proprietário, empresário, então tem muitas cabeças de boi, para identificar que aquele animal é dele, ele vem e marca, ele sela com o seu nome, com a sua marca, dizendo que aquilo, ou que aquele animal é de sua propriedade. Então, se esse animal se perde, ou se esse animal está em outro lugar, como identificar? Pelo selo. Mas também o selo passa a ideia para nós de segurança, de algo que não foi violado. Na época bem antigas, hoje a gente não tem muito costume de mandar cartas, a gente manda mensagem no WhatsApp, a gente manda e-mail, mas houve uma época, acredite, isso é verdade, que as pessoas mandavam cartas e a carta poderia ser selada para que isso pudesse se tornar inviolável. Se uma pessoa recebesse a carta e o selo não estivesse ali, ou se estivesse aberta, aquilo foi violado, não tem mais a autenticidade. Então, quando a pessoa recebia aquela carta selada, ela tinha certeza que apenas ela agora estaria por dentro, tendo conhecimento do conteúdo que estava dentro daquela carta. Então, trazia uma ideia de segurança. E a gente pode aplicar tudo isso aqui para aquilo que Paulo está falando, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Que a obra da salvação foi assinada e selada. Ela tem total comprovação. A obra de Cristo no Calvário, quando Cristo diz está consumado, e o Espírito Santo então vem habitar na vida do crente, depois de ter ouvido essa mensagem, nós temos a certeza. Não há nada que nós precisamos fazer. Não há nada que nós podemos fazer. Não há nada necessário a fazer, porque o Espírito Santo sela isso. É como se fosse a obra de Cristo, a assinatura e a vinda do Espírito Santo na vida do crente, daquele que o recebe, o selo que fecha o negócio, que demonstra a autenticidade daquele negócio. E pensando isso em relação à nossa salvação, o Espírito Santo vem para habitar em nós, para que não haja dúvida, para que não haja qualquer variante na nossa cabeça que esse negócio pode ser desfeito. Não, foi selado. E Apocalipse vai dizer que foi o selo pelo sangue de Cristo. Isso é maravilhoso. Quando a gente pensa, trazendo a ilustração do mundo animal para nós agora, nós temos a marca de Cristo em nós. Não é uma tatuagem, não é um sinal, mas é o próprio Espírito Santo que mostra que nós somos de Cristo. A marca de um cristão não são outras coisas a não ser o Espírito Santo. O que faz um cristão ser cristão, autêntico, e a marca que ele tem é o Espírito Santo na sua vida. Tem pessoas que colocam o nome de Jesus, colocam versículos tatuados no seu corpo, enfim, não quero entrar no mérito aqui dessa questão, mas isso não é a marca. A marca, o sinal, o selo é que o Espírito Santo está em nós, habita em nós. E a segurança, que não pode ser violado, que não pode ser alterado, que não pode ser adulterado. O selo do Espírito em nós é aquilo que mostra que a obra de Cristo em nós é perfeita, é completa e ela é para toda a eternidade, para toda a vida. Então é maravilhoso sermos lembrados nesse dia, na nossa trajetória da nossa vida cristã, que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, vem em nós para ser o selo, a autenticação,
a confirmação, a comprovação do negócio feito, que Deus nos salvou por meio de Cristo Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Veja que nosso amado irmão John Owen escreveu nesse livro Comunhão com o Deus Trino. Abre aspas para a citação de Owen. Para que tenhamos completa certeza da verdade e da irrevogabilidade da promessa, Deus nos dá o Espírito Santo para satisfazer o nosso coração. Desse modo, dizer que Ele nos cela ao assegurar o nosso coração dessas promessas e também dessa estabilidade. Ou seja, porque o Espírito Santo habita em nós, nós temos essa certeza, nós temos essa estabilidade, o nosso coração pode estar tranquilo que a obra de salvação é por completa, é por inteira e é irrevogável. Louvado seja Cristo, louvado seja Deus, louvado seja o Espírito Santo, o selo, essa marca, nós somos marcados pelo Espírito Santo. Mas, ainda pensando nesse selo, ainda no mesmo livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, somos lembrados aqui pelo apóstolo Paulo, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Percebeu? Nós estamos selados pelo Espírito Santo para esse dia glorioso, para o dia da nossa redenção, para o dia da salvação. Não há como adulterar, não tem como esse negócio voltar atrás. Ele já foi selado, ele já foi fechado. Por isso o cristão pode ter essa certeza da salvação, não porque ele é bom, ou porque ele faz alguma coisa, ou porque ele permanece, não. É por causa da obra do Espírito Santo na nossa vida, o selo. Que coisa maravilhosa. Mas a segunda obra que a gente pode ver nessa segunda aula de hoje é alguns textos bíblicos que falam sobre o penhor. Vimos o selo, agora podemos ver o penhor. E eu separei dois textos, ambos de Paulo, um aos Coríntios e outro aos Efésios, capítulo 13, que a gente leu, o capítulo 13 e o verso 14. Vamos olhar primeiro então, 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, o que Paulo vai nos lembrar sobre essa verdade aqui. Diz assim: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Veja que verdade aqui. Além de acrescentar o que vimos que é o selo, agora o apóstolo Paulo aqui dizendo aos Coríntios que nós temos o penhor. E essa palavra penhor é uma palavra um pouco não tanto usada por nós, uma palavra um pouco desconhecida do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, mas quando a gente dá uma olhada na ideia dela no original, no grego, quando Paulo escreve aos Coríntios, a gente poderia traduzir essa palavra tranquilamente e caberia sobre garantia. Eu acho que se traduzirmos essa palavra para garantia, vai fazer muito sentido para você o texto. Por exemplo, se lêssemos assim: o qual também nos selou e nos deu a garantia do Espírito Santo em nossos corações. Se o Espírito Santo que habita em nós é aquilo que nos garante, a ideia é que quando nós vamos comprar algo, nós vamos adquirir algo, e quando nós, então, damos o penhor, damos o primeiro pagamento, nós temos acesso àquilo. E que Paulo está dizendo aqui, e essa é a doutrina que é ensinada para nós, que quando Cristo morreu, foi dado a nós a garantia da vida eterna. Por isso que na teologia nós conjugamos os verbos da salvação assim: nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, ou somos salvos, e seremos salvos.
Mas nós temos essa garantia. O penhor, o Espírito Santo, é aquilo que vai garantir essa obra de Cristo na nossa vida. Por isso que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não tem a conversão, não tem o genuíno, verdadeiro arrependimento do nascer do Espírito e da água. Porque ainda ela não recebeu a salvação, ela não recebeu a graça de Deus, não recebeu o penhor, que é o Espírito Santo, que garante que ela pode ter acesso àquilo. Um outro texto que Paulo vai nos lembrar sobre a questão do penhor, da garantia, a gente pode ver lá em Efésios, capítulo 1, o 13 e o 14. Quero ler para você, diz assim, olha, eu já li o 13, mas vou ler outra vez. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, palavra da verdade, perdão, o Evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, vamos usar aqui a palavra garantia, o sinal da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Perceba então que o Espírito Santo nos garante. Ele é o sinal que nós vamos herdar todas as bênçãos de Deus, vamos herdar a salvação, que nós já podemos tê-la por causa desse penhor, por causa dessa garantia do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse comigo esse texto, eu não tenho ele aqui na tela, Romanos capítulo 8, e eu queria ampliar um pouquinho essa ideia com você. Romanos capítulo 8, verso 11, falando dessa garantia que o Espírito Santo nos dá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, e nós já vimos aqui que é o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, a vós agora, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu próprio Espírito, que em vós habita. Olha quantas verdades nós temos aqui. Paulo está nos lembrando a garantia que nós temos, o penhor, que nós vamos ressuscitar, que nós vamos vencer a morte, que nós vamos receber um corpo agora imortal, glorificado, deixando esse corpo caído, mortal. A garantia que nós vamos ter isso é o Espírito Santo, porque assim como o Espírito Santo ressuscitou, levantou a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele assim também vos dará vida. Ele assim também vos fará ressuscitar desse corpo mortal, por meio do Espírito Santo que em vocês habitam. Perceba então que é a obra do Espírito Santo nos vivificar. É a obra do Espírito Santo garantir que isso há de acontecer. A certeza que nós temos da promessa que nós vamos receber um corpo glorificado, que nós vamos nos levantar no último dia para viver uma vida eterna, é porque o Espírito Santo habita em nós. E é Ele quem fará isso. Assim como Ele fez com Cristo. Então a obra do Espírito Santo é garantir isso. Logo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, por mais religiosa que ela seja, por mais boa que ela seja, não tem o penhor, não tem a garantia, não tem a possibilidade de se levantar, de ser uma nova, receber a vida eterna com Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, Ele é o nosso penhor. Ele é a nossa garantia. É por isso que nós vamos reviver. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
e viverá pela crença em Jesus, por ter Jesus como Senhor e seu Salvador. Logo, tendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, recebido o Espírito Santo garante que nos levantará, que nos vivificará, porque Ele habita em nós. Que esperança maravilhosa, que promessa gloriosa. Sabermos que o Espírito Santo trabalha sua obra em nós, é essa garantia, é esse penhor. Selo, somos selados, somos marcados, somos autenticados na obra da salvação, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas recebemos a garantia que ela é real e verdadeira, com o Espírito Santo habitando e vivendo em nós. Já é uma antecipação, já é a nossa antecipação de vivermos a vida eterna, por causa dessa certeza da garantia, vivermos como já estivéssemos na eternidade, com tanta certeza, com tanta segurança, e eu repito, não por nós mesmos, mas por causa do penhor, que é o Espírito Santo que habita em nós. Oh, louvado seja Deus! Eu quero caminhar para a minha última obra do Espírito Santo, então, que é a unção, o Espírito Santo que nos unge. O texto é de apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, mas também João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, verso 20. Vamos a 1 Coríntios, então, 1, 21 e 22, diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo é que nos ungiu, ou quem nos ungiu, é o próprio Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, além dele confirmar tudo aquilo que a gente já viu em um texto só, do selo e do penhor, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos ungidos. Quando a gente fala da unção do Espírito Santo, isso causa certa confusão no meio da igreja por causa de muitos equívocos, de erros de nossos irmãos pentecostais. Alguns chegam a dizer que uns têm mais unção, outros não são ungidos, mas a gente precisa entender o que é ser ungido pelo Espírito Santo. Se a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vai ver a unção dos reis, a gente vai ver a unção dos profetas e o que significava ser ungido, a unção que vinha sobre eles naqueles tempos. Quando ele simbolicamente era derramado o azeite, o óleo, aquilo simbolizava, aquilo apontava, representava o Espírito Santo vindo sobre a vida deles. Então, os reis eram capacitados a governar por causa do Espírito Santo que vinha na vida deles. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com os profetas, que eles eram ungidos a profetas e com essa unção eles tinham toda a ação do Espírito Santo na vida deles para desenvolverem o ministério que Deus havia ordenado a eles. Certamente eles não poderiam fazer sem a unção do Espírito Santo. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, o texto que nós acabamos de ler aqui, que o que nos confirma com Cristo é o que nos unge, o próprio Deus. Então nós não somos agora ungidos do Espírito Santo, nós somos ungidos com o Espírito Santo. De forma diferente do Antigo Testamento, que nós já vimos lá no comecinho da nossa aula, agora o Espírito Santo vem habitar em nós. Logo, se alguém é de Cristo, se alguém que ouviu, como disse Paulo ao Efésio, a mensagem do Evangelho e nasceu de novo pela obra da redenção de Cristo, já é um ungido, já tem o Espírito Santo. Você se lembra que também o próprio Cristo, no seu ministério terreno, ele foi ungido com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia descido
como a gente viu também numa aula como a descida em Pentecostes. Então, quando nós falamos que nós somos ungidos com o Espírito Santo, é que nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e agora, diferente do Antigo Testamento, nós temos agora de maneira plena. Então é um equívoco, é um erro eu dizer que eu sou ungido e o outro não é ungido. Logo, se ele não é ungido, ele nem é cristão. É um equívoco a gente dizer que aquele pregador é mais ungido do que o outro pregador. Então, um pregador tem o Espírito Santo e o outro pregador não tem o Espírito Santo? Então, nós precisamos corrigir essa ideia. A unção do Espírito Santo, ou melhor, a unção de Deus estar em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Isso nos torna ungido. Isso nos torna separados. Isso nos torna capacitados. Isso nos torna peculiares. Isso nos torna em condições para exercermos e vivermos uma vida cristã conforme agrada a Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele não vem e sai. Ele vem e permanece na nossa vida porque Ele é o selo, porque Ele é o penhor, Ele é a garantia. O apóstolo João também escreveu isso lá na sua carta, 1 de João 2, verso 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O que João estava dizendo ali, escrevendo, porque os irmãos daquela igreja, quando João escreve a sua carta, eles estavam sendo levados pelos falsos ensinos. E João está dizendo, vocês têm a unção do Santo. E o Santo aqui é o Santo de Deus, é Jesus Cristo. Vocês têm o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em vós. E porque vocês têm o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo que habita em vós, vocês já sabem todas as coisas. Vocês não são instruídos em mentiras. Vocês são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo que vos leva à verdade. Então, vós tendes a unção. É porque nós temos o Espírito. Se alguém, disse ainda Paulo, não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, todos os crentes são ungidos. Todos aqueles que têm o Espírito Santo. E eles podem ser direcionados pela verdade, por causa da obra do Espírito Santo. Nós temos o selo, a marca, nós temos a garantia, o penhor, e nós temos a própria presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso faz de nós verdadeiros crentes em Jesus. Verdadeiros servos e servas de Jesus. Por causa dessa boa obra do Espírito Santo. Caminhando então para o nosso final, eu disse que seria um pouco reduzida essa aula. Vamos às nossas aplicações. Primeiro, eu queria lembrar vocês que nós somos propriedade do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos daqueles que fazemos o que vem à nossa cabeça ou o que vem no nosso coração. Nós não somos dirigidos por nós mesmos, nem pelo mundo, nem pela nossa carne, nem por Satanás. Nós somos dirigidos pelo nosso dono. Nós temos um dono. Nós temos um Senhor. Nós temos uma marca, que é o Espírito Santo, que nos mostra que somos propriedade de Deus. O apóstolo Pedro escreveu isso. Vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, e Deus deixou a sua marca, o seu Espírito na vida do seu povo para diferenciá-lo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se você é propriedade do Espírito Santo, propriedade de Deus, viva para Ele, viva dirigido por Ele, viva para o louvor e glória dEle. Viva
para fazer aquilo que está conforme a vontade dele. Nós somos propriedades do Espírito Santo, nós somos marcados pelo Espírito Santo, não há outra marca em nós. Lembra que no fim de todas as coisas, aqueles que não são de Cristo terão também uma marca, a marca da besta. Mas nós temos a marca do Espírito Santo, para nos lembrar que nós somos propriedade exclusiva dele. Que você não se esqueça disso. E que isso possa te levar para uma vida de santidade, de entendimento, que você é guiado agora pelo seu dono, que te marcou pelo Espírito Santo. Minha segunda aplicação e lembrança aqui para você. Devemos viver alegres pela certeza, pela garantia que Cristo conquistou todas essas coisas por nós e nós já podemos desfrutar dessa herança com a garantia. Não é que nós um dia seremos salvos. O Espírito Santo habitar em nós já é a garantia, já é a certeza, já é a vitória que Deus já nos deu a salvação, que Deus em Cristo Jesus já nos perdoou os nossos pecados. Portanto, podemos viver vidas alegres, vidas de regozijo. É óbvio que nós passamos por lutas, que nós choramos a perda de entes queridos, passamos por provações, passamos por limitações, de tempos difíceis nesses dias. Mas quando nós olhamos para a eternidade, o nosso coração deve se encher de alegria, porque nós temos a certeza, a garantia, o penhor, que essa obra já foi consumada, que quando Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Nós não podemos viver na dúvida, nós não podemos viver na angústia, nós não podemos viver na incerteza do nosso futuro. Por isso que o crente pode se alegrar, mesmo quando ele está passando por dias difíceis, mesmo quando ele está caminhando para o fim da sua vida, há uma certeza, há uma garantia. Se alegre. Quando você olhar ao seu redor e não ver nada de coisas boas, lembre-se da obra de Cristo na sua vida, das obras, das bênçãos que Cristo já derramou na sua vida e a garantia, a certeza que Ele já lhe deu. Mas por fim, eu queria lembrar você ainda que nós somos ungidos com o Espírito Santo para servir a Cristo. Cristo foi ungido, o Espírito veio lhe capacitando para fazer a obra, o ministério. Então nós somos ungidos pelo Espírito Santo para servir a Cristo, para servir ao povo de Deus e servir o mundo na proclamação do Evangelho. Nós já recebemos essa unção. Nós já recebemos esse Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós já fomos separados. Nós já fomos ungidos como os reis no Antigo Testamento, como os profetas. Agora o Espírito Santo, a unção que está em nós, nos dá condições de servir a Cristo. Portanto, sirva, irmão. Sirva a Cristo, sirva a igreja, sirva este mundo com seu testemunho, com seus dons, com seus talentos, com a sua voz, apontando para a salvação de Cristo. Porque você já é ungido. Você não precisa de uma outra unção. Você não precisa de uma segunda unção. Você não precisa de um outro Espírito. Você já o tem. Você precisa tomar posse disso e fazer. O próprio Cristo disse que aqueles que creem em mim, obras maiores ainda farão. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós servimos a Cristo, servimos a igreja, servimos ao povo de Deus, servimos ao mundo na proclamação do Evangelho. Termino aqui colocando 7 obras que nós apontamos para vocês, que são obras do Espírito Santo. Lembrar
as verdades de Cristo, as promessas de Cristo para o meu coração, para o seu coração, para te encorajar, glorificar a Cristo, Espírito Santo agindo para glorificar o nome de Cristo, o amor derramado nos corações, testificando com o nosso espírito que somos filhos, isso é obra do Espírito, nos selando, nos marcando, nos mostrando que somos propriedade dele, nos dando um sinal, nos dando um penhor. Deus garante a nossa salvação, dando-nos o sinal, dando-nos a garantia que é o Espírito Santo habitando em nós, e Cristo nos dá o próprio Espírito, nos unge para que a gente continue a sua obra. Então, por fim, que tal a gente orar, agradecendo por essas obras gloriosas que o Espírito Santo fez, está fazendo e há de fazer na vida do povo de Deus. Agora você tem combustível para você poder orar. Quando você dobrar os seus joelhos no seu quarto, você pode orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que testifica que eu sou filho de Deus. Talvez eu não sinta isso agora, nesse momento, mas a palavra de Deus garante e testifica que eu sou filho de Deus. Quem sabe você pode orar? Obrigado, ó Deus, pela obra do Espírito Santo que me lembra as palavras de Cristo. Obrigado, Deus, pela obra do Espírito Santo na minha vida que dá a garantia da vida eterna. E assim sucessivamente. Termino com essa oração aqui então do livro O Vale da Visão, uma oração muito bonita que diz assim: ó Espírito Santo, cumpre em mim a glória das obras divinas, as obras do Espírito Santo. Sê meu confortador, minha luz, meu guia, meu santificador. Toma as coisas de Cristo e mostre-as à minha alma. Amém e amém. Que a gente possa fazer essa oração, que o Espírito Santo venha mesmo com grande poder, revelando para nós, iluminando os nossos olhos, desvendando os nossos olhos, que o Espírito Santo está fazendo uma obra gloriosa na nossa vida. Por isso damos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Nós deveríamos andar por aí dizendo: estamos em obra, porque o Espírito Santo está trabalhando na vida do seu povo, na vida de cada crente em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita graça. A gente se encontra na próxima aula, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Fique na paz de Cristo.